Vamos falar sobre essas movimentações das bolsas de valores no Brasil e no mundo com o economista Sérgio Vale. Vale, boa tarde, bem-vindo sempre ao Bastidores CNN. Vamos partir do básico aqui, Vale. Como é que a gente explica esse movimento de hoje? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. Olha, de fato, o medo é a recessão nos Estados Unidos acontecer ao longo do segundo semestre. A economia americana está dando sinais de aceleração ainda tênues nas últimas semanas. A taxa de desemprego começou a acelerar, o dado de contratação começou a diminuir de ritmo de crescimento também. A gente começa a ver uma preocupação em relação ao que vai ser o cenário de PIB no terceiro trimestre, mas especialmente mais para o final do ano. Esses sinais já estavam vindo ao longo do primeiro semestre, especialmente, mas havia dúvidas se de fato a gente ia ter um cenário recessivo acontecendo ou não. Acho que agora o mercado está colocando de fato essa possibilidade de uma forma mais intensa, e por conta disso a gente viu as bolsas caindo como caíram, e muito provavelmente a gente ainda vai ver isso acontecer ao longo desse semestre. Então vai ser um cenário de segundo semestre bastante turbulento na economia mundial e consequentemente aqui no Brasil também. Sérgio, tem expectativa do dólar chegar a R$ 6,00? A gente viu que chegou a 5,85, mas com esse cenário negativo de recessão nos Estados Unidos, pode ter um aumento no valor? Uribe, pode. Câmbio é sempre muito complicado de a gente fazer projeção e prognóstico olhando para frente, né? Mas se essa volatilidade, essa tensão continuar ao longo do segundo semestre, aí se junta as tensões que a gente tem aqui dentro na economia brasileira, especialmente a parte fiscal, que está mal encaminhada. A gente junta a questão fiscal, uma eleição americana bastante turbulenta, e com a possibilidade de aparecer uma recessão semanas ou meses antes da eleição em novembro nos Estados Unidos, você coloca aí um caldo de volatilidade muito grande que tende a pressionar a taxa de câmbio dos emergentes, e aqueles países que estão mais frágeis, com mais dificuldades, especialmente nas suas questões domésticas, como é o caso do Brasil, que está com fragilidades fiscais, a taxa de câmbio acaba sentindo com mais intensidade. Então, não dá para descartar. A gente não pode esquecer que o câmbio, meses atrás, estava R$ 5,00 por dólar. A gente acabou de ver o câmbio chegar um pouco acima de 5,80. Então, pode sim chegar a 6. Não está ainda no cenário, mas essa possibilidade aumentou bastante. Estava falando da questão fiscal interna, né? Da nossa parcela de responsabilidade, né, Vale? Pelo menos no que diz respeito aos efeitos no Brasil. E quando você fala de fiscal, a gente lembra das questões que envolvem meta, das medidas que foram tomadas pelo governo e ainda muita gente põe dúvida sobre o cumprimento delas, né? Quais você citaria que são relevantes da gente deixar no radar? Mas o problema é justamente isso, Tainá. O governo não conseguiu encontrar uma trajetória positiva para a situação fiscal ao longo dos próximos anos. Ele construiu um déficit primário bastante forte de 2022, com a PEC da transição até agora. Se a gente pega o déficit do governo federal, está em 2,6%, a gente precisa transformar isso em zero até o final do ano. Quer dizer, tem uma dificuldade muito grande para o governo conseguir fazer isso. O único caminho crível que a gente conseguiria ter um cenário construtivo de longo prazo que acalmaria muito o mercado seria você mexer na Previdência, na saúde e na educação. A gente está em ano eleitoral, ano que vem é um ano pré-eleitoral presidencial, essas questões mais difíceis no fiscal não vão ser mexidas. Então, essa parte de você olhar as fraudes que estão acontecendo no BPC, auxílio-doença, são importantes, mas não são suficientes para fazer a melhora significativa e estrutural que a gente precisa no fiscal. Então, a gente vai precisar esperar isso acontecer em 2027, no próximo governo, e até lá gerenciar o que a gente tem hoje, que é o quê? Um déficit que a gente vai ter esse ano, que deve ficar na casa de 0,7% do PIB, e ainda em 25 e 26, ainda mais 26 é ano eleitoral também, um déficit que também vai ficar na casa de 0,7 e 0,8. Então, assim, 4 anos seguidos de déficit, a dívida pública passando de 80% do PIB, por isso que o mercado fica apreensivo com esse cenário internacional complicado que a gente está vivendo agora, e um cenário fiscal que não está encontrando, não está encaixando uma solução mais de longo prazo. Sérgio, a gente vê esse temor em relação a uma recessão nos Estados Unidos. Como tem se comportado o Federal Reserve? Existe alguma sinalização de que a taxa de juros norte-americana pode ser elevada? Olha, antes do que aconteceu agora, Uribe, a possibilidade era grande de ter 2 quedas no final do ano, né? Com o que estava tendo de sinalização de inflação, especialmente, que estava ficando bastante moderada, caminhando para chegar a 2%, o Fed abriu essa possibilidade de começar a cair taxa de juros em setembro.
Com o que está acontecendo agora, eu acho que essa possibilidade de setembro aumentou bastante. O que o mercado vai começar a discutir a partir de agora, se esses sinais começarem a ficar agressivos, há até a possibilidade de o Banco Central americano antecipar essa queda numa reunião extraordinária. É raro de acontecer isso, mas a gente vai precisar acompanhar os dados de atividade aí pela frente para saber se isso vai acontecer. Mas acho que pelo menos a queda de setembro está dada. Agora, não é porque os juros comecem a cair agora, a partir de setembro, que a recessão está descartada. Se a gente olha o histórico americano das últimas recessões, elas em geral começaram a acontecer depois da própria queda de juros. Então, assim, vai ser importante para amenizar uma desaceleração mais grave da economia americana em 25, mas ela não vai evitar essa possível e provável recessão que, infelizmente, está vindo aí pela frente. Ouvimos agora o economista Sérgio Vale. Muito obrigada, Vale, pela sua participação no Bastidores. Espaço sempre aberto. Obrigado, Tainá, Uribe. Até a próxima.